A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Hoje já é dia 26 de julho, uma segunda-feira linda, maravilhosa, que Deus nos dá para viver. E nós vamos ler a Bíblia, e eu quero te convidar também daqui a pouco, já vai estar no ar aí o nosso devocional da manhã, com mais um momento de sabedoria diante de Deus. Participe, se envolva, faça questão de participar todos os dias, de compartilhar, de comentar, de deixar o seu like, seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva, minha querida irmã, e compartilhe aí com pelo menos umas 20 pessoas a leitura da Bíblia diariamente. Faça isso. No WhatsApp seu é muito simples, aqui embaixo tem aquela setinha do compartilhar, clica ali e você já compartilha direto no seu WhatsApp para 5 pessoas por vez, para que essas pessoas também acessem e leiam a Bíblia, participem dos devocionais junto com você. Hoje, dia 26, nós vamos ler os seguintes textos. 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 1 até 2 Crônicas 18, 34. Depois nós vamos a Romanos, capítulo 9, versículo 25 até Romanos 10, capítulo 10, versículo 13. Depois nós leremos o Salmo de número 20, do versículo 1 até o versículo 9. Salmo 21 até Salmo 29. E depois fecharemos com Provérbios, capítulo 20, versículos 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 1. Deixa eu tomar a minha aguinha aqui. Josafá, filho de Asa, foi seu sucessor. Ele fortaleceu Judá para que pudesse resistir a Israel. Colocou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e designou guarnições adicionais para a terra de Judá e para as cidades de Efraim, que seu pai Asa havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, pois ele seguiu o exemplo dos primeiros anos de seu pai e não adorou as imagens de Baal. Buscou o Deus de seu pai e obedeceu a seus mandamentos, em vez de seguir as práticas perversas do reino de Israel. Por isso, o Senhor estabeleceu o controle de Josafá sobre o reino de Judá. Todo o povo de Judá trazia tributos a Josafá, e ele se tornou muito rico e respeitado. Comprometeu-se de coração a seguir os caminhos do Senhor, removeu de Judá os santuários idólatras e os postes de Azerá. No terceiro ano de seu reinado, enviou seus oficiais Ben-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem em toda a terra ou em todas as cidades de Judá os preceitos do Senhor. Com eles foram os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Zemiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias, e os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles levaram consigo cópias do livro da lei do Senhor e foram por todas as cidades de Judá, ensinando o povo. Olha que lindo! Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos vizinhos, de modo que nenhum deles declarou guerra a Josafá. Alguns filisteus trouxeram presentes e prata como tributo, e os árabes trouxeram 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e construiu fortalezas e cidades para servirem como centros de armazenamento em toda a terra de Judá. Guardou muitos suprimentos nas cidades de Judá e colocou em Jerusalém um exército com guerreiros experientes. Seu exército foi registrado de acordo com os clãs. De Judá havia 300.000 soldados organizados em grupos de 1.000 sob o comando de Adna. Em seguida vinha Joanã, que comandava 280.000 homens. Já pensou, 280.000 pessoas sob o comando de um? Depois dele vinha Amazias, filho de Zicli, que
se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor e comandava 200.000 soldados. De Benjamim havia 200.000 soldados equipados com arcos e escudos. Seu comandante era Elíada, guerreiro experiente. Em seguida vinha Josabade, que comandava 180.000 homens armados. Essas eram as tropas que estavam à disposição do rei, além daquelas que ele havia colocado nas cidades fortificadas e em toda a terra de Judá. Capítulo 18, versículo 1. Josafá, muito rico e respeitado, aliou-se com Acabe, por meio do casamento de seu filho com a filha de Acabe. Alguns anos depois, foi a Samaria visitar Acabe e ofereceu a ele e a seus oficiais um enorme banquete, para o qual abateu um grande número de ovelhas e bois. Então Acabe persuadiu Josafá a unir forças com ele para recuperar Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá: rei de Judá, você irá comigo a Ramote-Gileade? Josafá respondeu: claro que sim. Você e eu somos como um só. Meus soldados são seus soldados. Certamente iremos com você à batalha. E acrescentou: antes, porém, consulte o Senhor. Então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 no total, e perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Todos eles responderam: sim, devem. Deus entregará o inimigo nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também. O rei de Israel respondeu a Josafá: há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Chama-se Micaías, filho de Imlá. O rei não devia falar assim, respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um de seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, rápido! Vestido com seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um em seu trono, na eira junto à porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um dos profetas, Zequedias, filho de Kenaana, fez chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres o rei ferirá os sírios até a morte. Todos os outros profetas concordaram, dizendo: sim, suba a Ramote-Gileade e seja vitorioso, pois o Senhor a entregará em suas mãos. Enquanto isso, o mensageiro que foi buscar Micaías disse: veja, todos os profetas prometem vitória para o rei, concorde com eles e também prometa sucesso. Micaías, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que o meu Senhor Deus ordenar. Quando Micaías chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Micaías respondeu, olha só, preste atenção: sim, suba e será vitorioso, pois eles serão entregues em suas mãos. Mas o rei disse: quantas vezes preciso exigir que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: seu líder foi morto, mande-os para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não falei? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, apenas coisas ruins. Micaías prosseguiu: ouça o que o Senhor diz. Viu o Senhor sentado em seu trono, com todo o exército do céu ao redor, à direita e à esquerda. E o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que vá à guerra contra Ramote-Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, até que, por fim, um espírito se aproximou do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E o espírito respondeu: sairei, porém, um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Meu Deus! Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Vá e faça isso. Como vê,
o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou sua desgraça. Então Zequedias, filho de Kenaaná, se aproximou de Micaías e lhe deu uma bofetada. Como foi que o Espírito do Senhor me deixou falar com você? Perguntou ele. Micaías respondeu: você descobrirá em breve, quando tentar se esconder em algum quarto secreto. Meu Deus! Então o rei de Israel ordenou: prendam Micaías, leve-o de volta a Amon, governador da cidade, e a meu filho Joás, com a seguinte ordem: ponham este homem na prisão e dê-lhe apenas pão e água, até que eu volte da batalha em segurança. Micaías, porém, respondeu: se voltar em segurança, significará que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou aos que estavam ao redor: todos vocês, prestem atenção às minhas palavras. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos para atacar Ramote-Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: quando entrarmos no combate, usarei um disfarce para que ninguém me conheça, mas você vestirá seus trajes reais. O rei de Israel se disfarçou e os dois foram à batalha. Enquanto isso, o rei da Síria tinha dado as seguintes ordens aos comandantes dos carros de guerra: ataquem somente o rei de Israel, não lutem contra ninguém mais. Quando os comandantes dos carros de guerra sírios viram Josafá em seus trajes reais, foram atrás dele. É o rei de Israel, disseram. Contudo, Josafá clamou, e o Senhor o salvou. Deus o ajudou e afastou dele seus inimigos. Assim os comandantes dos carros perceberam que ele não era o rei de Israel. Pararam de persegui-lo. Então um soldado sírio disparou uma flecha a esmo. Olha só, gente, disparou uma flecha para qualquer lugar. E acertou o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. Dê a volta e tire-me daqui, exclamou Acabe para o condutor de seu carro. Estou gravemente ferido. A batalha, cada vez mais violenta, prosseguiu durante todo o dia, e o rei permaneceu em pé, apoiado em seu carro, de frente para os sírios. Ao entardecer, quando o sol se punha, ele morreu. Amanhã nós vamos continuar essa história. Romanos capítulo 9, vai lá para o Novo Testamento agora. Havia profeta naquela região, 400 dizia que sim, um disse que não, e só um estava com o Senhor. Então, nem sempre Deus está com a maioria, viu? Preste atenção. Romanos capítulo 9, versículo 25. A esse respeito diz na profecia de Oséias, Deus, o nosso Senhor: chamarei meu povo, aqueles que não eram meu povo, e amarei aqueles que antes não amava. E também, no lugar onde lhes foi dito, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. E a respeito de Israel, o profeta Isaías clamou: embora o povo de Israel seja numeroso, como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo. Pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra, de modo rápido e decisivo. E como Isaías tinha dito em outra passagem, se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nossos filhos, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. O que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos. E isso aconteceu pela fé. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei a fim de se tornar justo, nunca mais teve acesso. Por isso, por que não? Porque tentaram se tornar justo por meio de suas obras e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. E a esse respeito as Escrituras afirmam: ponham em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair. Mas quem confiar nele, no Senhor, jamais será envergonhado.
capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o desejo de meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento, pois não entendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele. Apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige toda obediência a todos os seus mandamentos. Mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz: não diga em seu coração, quem subirá ao céu? Para trazer Cristo para a terra, e não diga, quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida? Na verdade, diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa é a mensagem que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo com o coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh, aleluia! Agora vamos voltar ao Antigo Testamento, Salmo de número 20. Nós vamos ler os versículos de 1 a 9. Salmo 20, versículos de 1 a 9. Ao regente do coral, Salmo de Davi. Que o Senhor responda ao meu clamor em tempos de sofrimento. O nome do Deus de Jacó o guarde de todo mal. Que de seu santuário ele lhe envie socorro e de Sião o fortaleça. Que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos. Que ele conceda o desejo do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Daremos gritos de alegria pela sua vitória e hastearemos bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor responda a todas as suas orações. Agora sei que o Senhor salva seu ungido. Ele responderá de seu santo céu e o livrará com seu grande poder. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantaremos e permaneceremos firmes. Por quê? Porque confia no nome do Senhor, né? Versículo 9. Dá vitória ao rei, ó Senhor. Responde ao nosso clamor por socorro. Agora vá um pouquinho para frente em Provérbios, capítulo 20, versículos 2 e 3, que dizem assim: o furor do rei é como o rugido do leão. Quem provoca sua ira põe a vida em risco. Evitar contendas é sinal de honra, mas o insensato insiste em brigar. Misericórdia. Esta é a palavra do Senhor, meu querido, que Deus te abençoe e nós nos vemos amanhã na nossa leitura. Fique com Deus em nome de Jesus.